Muito bom dia, bem-vindos à edição especial da SIC, diretamente de Londres, onde vamos acompanhar o casamento real, o casamento do futuro rei da Inglaterra, com uma jovem plebeia. Estamos então divididos entre Lisboa e Londres. Aqui em Londres viemos acompanhados de alguns convidados que nos vão ajudar a detalhar e a desconstruir este enlace tão aguardado. Vamos acompanhar toda a cerimónia e todas as movimentações que estão à volta deste grande evento que mobilizou e parou Londres. Em Lisboa conto com a participação, a Ana Marques vai então colher as impressões de outras personalidades que se deslocaram aos estúdios da SIC esta manhã para nos ajudarem aí também enfim, a descodificar e a dar-nos comentários iluminados sobre o que se vai passar durante toda esta manhã. Aqui em Londres comigo tenho o Martim Cabral, meu colega da SIC, a Clara de Sousa e a Sara Antunes Oliveira, que vão então sentir o pulso e a respiração do que se está a sentir na capital britânica. Vou já cumprimentar o Martim. Olá Martim, bom dia. Oh, good morning. Good morning, é verdade. Então, o que é que podemos já dizer sobre esta cidade nesta manhã especialíssima? Bem, a primeira coisa a dizer é que se uma pessoa está para chegar a Londres hoje de manhã, vá-se já embora, porque está tudo parado. Está tudo parado. No centro de Londres não se anda, está tudo fechado e vai estar assim até a hora do almoço. Segunda coisa, o tempo está um bocado chuvoso, não choveu, está friozote, estão para aí uns 17 graus. Está frio, está uma Talvez coisa venha fresca. A chover. E a terceira coisa que eu diria é que sente-se palpável uma excitação, uma sensação de ocasião. É um dia especial. Que vai acontecer hoje. Muito bem. Agora eu cumprimento o Carlos Pissarro. Olá, Carlos. Muito obrigada por ter vindo connosco. Carlos, hoje vamos ter uma festa tradicional, vamos ter uma festa sofisticada. O que é que vamos ter durante esta manhã? Eu acho que é sobretudo uma festa inglesa. É curioso porque é uma festa inglesa que mobiliza o mundo, não mobiliza só a Inglaterra, mas é sobretudo uma festa de uma pequena tribo. Os ingleses são muito tribais e são muito circunscritos e, portanto, eles aqui puderam, não sendo um príncipe herdeiro, o casamento de um príncipe herdeiro, puderam dar asas a esse seu espírito e estão a convidar os amigos, as suas relações, os seus afetos e não estão a seguir um protocolo. E, sobretudo, também o mundo inteiro, porque 2 bilhões vão estar a ver, não é? Supostamente. Há quem diga 4. Há quem diga 4. Bom, os monárquicos dizem 4. Pois, 2 bilhões é o estimado. Entretanto, volto a sublinhar, estamos entre Londres e Lisboa. Neste momento estamos aqui com esta vista magnífica do Rio Tamisa atrás de nós e algumas, dos monumentos mais característicos aqui da capital britânica e, portanto, estamos a sentir aqui o cheiro, o pulsar do que está a passar. Cumprimento agora o Luís Amaral. Olá, Luís, bom dia. Genealogista, homem entendido nas linhagens e nos troncos das casas reais. Esta festa é a exaltação da monarquia britânica ou é uma festa nacional? Para todos. Eu acho que é exatamente as duas coisas. Um casamento real é sempre um momento particularmente importante para a monarquia, porque a monarquia assenta exatamente na família e na sucessão familiar. E nota-se, obviamente, um entusiasmo enorme do povo à volta deste acontecimento. Há gente acampada há uma semana à porta da abadia para poder estar presente na primeira linha. Cerca de 5 mil festas pelo país inteiro. Fecharam-se ruas, fazem-se concentrações. Temos bolos na rua, cervejas, muitas bebidas, enfim, toda a gente animada para uma grande festa popular, isto naturalmente fora dos locais que são o epicentro da cerimónia. Esta manhã diz rápida. Houve durante alguns tempos os ingleses controlavam o mundo, dominavam o mundo, tinham um império fabuloso e faziam muita coisa melhor que qualquer outro povo. Hoje em dia há uma coisa que os ingleses fazem melhor que ninguém, que é um casamento real, como nós vamos ver hoje de manhã. São os melhores do mundo a organizar casamentos reais. Eu ia só referir que para testemunhar isso está a Clara de Sousa à porta de Westminster, portanto da abadia. Peço desculpa, a Clara vai estar à porta de Buckingham Palace, o local onde se irá depois celebrar o almoço, a recepção que a Rainha de Inglaterra vai oferecer aos convidados. E temos a Sara Antunes de Oliveira, que vai estar então à porta da abadia, onde vai decorrer a cerimónia religiosa. Agora cumprimento Lisboa. Olá, Ana Marques, bom dia.
Olá, Júlia. Olá, muito bom dia. Estamos aqui também a celebrar essa festa inglesa, que acaba por ser uma festa europeia, porque eu acho que toda a Europa está de olhos postos no que acontece hoje nas ruas de Londres e, sobretudo, na abadia de Westminster, porque, mais uma vez, uma plebeia conquista o coração de um príncipe. Aconteceu em Espanha, agora repete-se essa história de amor em Inglaterra e isto dá que falar entre nós, plebeus, para tentar perceber melhor que amor é este, que mediatismo é este e como é que se organiza, como é que se celebra um casamento misto de uma plebeia com um príncipe encantador e já ele um pouco mitificado graças à sua mãe. Eu também aqui tenho convidados, tenho a Elizabeth Canha de Andrade, que é especialista em protocolo, de resto já esteve cá no Querida Júlia mais do que uma vez, falando-nos um pouco destas questões do protocolo. Tenho a Isabel Stilwell, que é jornalista, é escritora e é uma mulher que tem origem inglesa, aliás, já escreveu até sobre estas nossas rainhas, uma que nós exportámos para a Inglaterra e outra que veio de Inglaterra para cá. E tenho o Manuel Alves, que é um conhecido criador de moda. Aliás, foi ele que fez o vestido que hoje me leva indiretamente ao casamento e que vai estar aqui para nos fazer a sua apreciação das fatiotas que os príncipes, os amigos dos príncipes, as rainhas e princesas da Europa vão levar a este casamento. Portanto, tenho também um painel que com certeza vai ajudar a ler melhor e a ler com olhos portugueses este casamento real. Nós temos visto já algumas pessoas, alguns convidados a entrar, estes com certeza que vão ficar bastante tempo à espera dentro da abadia de Westminster, porque na realidade o casamento só se vai celebrar daqui cerca de 1h30, mais ou menos. Nós estamos a ver para já que as mulheres, todas elas, levam algo na cabeça. Chamemos-lhe chapéu ou não, Elizabeth, é obrigatório neste casamento. É obrigatório. Mesmo que Londres não esteja muito soalheira hoje. Sim, mas é obrigatório, especialmente os britânicos, mas estou a ver ali que há quebra de protocolo daquilo que foi pedido numa recomendação de 22 páginas, que era exatamente de preferência capuíno, que é aquilo que nós estamos a ver. Agora estamos a ver nesta Zara senhora, Phillips, não é? exato, de verde. A outra senhora também está de capuíno, é de chapéu preto. Já está a quebrar um pouco o protocolo, porque ultrapassa a largura dos ombros, ou seja, vai incomodar alguém que fica atrás dela. Portanto, não convém que as mulheres levem chapéus com abas Aliás, muito, é um muito pedido, grandes, não é? Porque não só tapa a visibilidade das pessoas que estão atrás, como é incomodativo, como viu agora, para Porque cumprimentar. há que ter a medida certa Exato. de não chamar sobre si demasiadas atenções, porque Exato. a atenção hoje vai estar, até para além do príncipe, vai estar Eu acho que até mais nela, na noiva. Na noiva, não é? Exatamente. Oh, Manel, já tem alguma ideia do que é que a noiva vai vestir? Que é a pergunta que mais se faz entre as mulheres, inglesas ou não? Eu acho que para uma circunstância desta, Kate Middleton é expressa os valores de hoje, apesar de ser tem alguma coisa agarrada a ela que é um pouco a tradição da família onde ela se vai juntar, não é? Portanto, há regras, não é? Mas ela vai querer levar qualquer coisa que esteja na moda, que marque esta época. Que marque. Aliás, o casamento é no século XXI, estamos em 2011 e o vestido tem que expressar... Eventualmente podemos ver um decote um bocadinho mais aberto, as costas um pouco à mostra. Um casamento desta natureza, um vestido desta natureza tem que cumprir determinado tipo de protocolo, não é? Os ombros têm que ser com vestidos... Pode eventualmente ser um vestido que para a igreja tenha uma forma, não é? Que a tapa um pouco mais e depois para as festividades ela possa tirar um casaquinho. Não, ela tem que estar sempre é um vestido de catedral, portanto, e portanto tem que cumprir determinado tipo de requisitos, um dos quais talvez seja a ausência de grandes brilhos, decotes mais tímidos, discretos, metade dos braços, eu acho, mas no meio disto tudo... E quem será a estilista ou um estilista? Fala-se muito em Alexander McQueen. Fala-se muito de Sarah Burton, não é? Sarah Que precedeu a Alexander McQueen. Fala-se muito em Bruce Oldfield, mas eu acho Mas com certeza será um criador inglês.
Eu acho que deveria ser um criador inglês. Acho que disso tenho a certeza absoluta. Falou-se também naquela de uma designer brasileira que é bastante amiga do circuito. Que desenhou o vestido do anúncio Sim, do noivado, mas não é? eu acho que não deve ir por aí. Portanto, eu acho que deve ser Porque isto é uma celebração também de Inglaterra, não é, Isabel? Inglaterra hoje sente que está a celebrar a sua própria nação. O ideal, eu acho, para a família real é que seja o Reino Unido, não é? Porque às vezes nós esquecemos e Nós continuamos a usar a Inglaterra Inglaterra sempre. sempre. Não é? E, portanto, É a monarquia, o sucesso do país inteiro depende muito desta unidade. Até porque esta é uma monarquia porque eles muito... não foi, quer dizer, a Escócia ainda tem movimentos de grande força de libertação, entre aspas, e o país de Gales menos, mas portanto a coroa, Ana, eu não peço só desculpa o de Império... interromper, Júlia, mas sim, neste estamos momento a aqui ouvir. em Londres, muito obrigada. Ora, aqui em Londres já estamos a ver, julgo eu, aquele que será o carro que vai transportar, é assim, não é, Marquê? Que vai transportar a noiva, já está à porta do hotel Goring, em Belgravia. O local, então, onde a noiva passou a noite com a família. Exatamente. E, portanto, já Agora, está lá. Com a família e mais uma vasta dezena de amigos, porque eles alugaram o hotel inteiro, que tem cerca de 70 quartos. Portanto, ficou a família Middleton e também um grupo grande de amigos. Há bocadinho eu fui muito focada aqui pela televisão britânica, por esta emissão internacional que estamos a seguir, na chegada dos convidados, e depois que iremos seguir ao longo da manhã toda, uma das namoradas, ex-namorada do William, que não estava com uma cara muito animada. Eu achei que ela estava um bocadinho sisuda. Ele teve 3, aparentemente são 3 que foram convidadas e são 3 que vão ao casamento. Portanto, ele teve a Kate, 3 namoradas e voltou à Kate. Portanto, tinha que ser esta. Não há dúvida nenhuma. Era o destino. Portanto, já está muita gente a chegar, como podem constatar. Agora é tudo amigos. Amigos da família, amigos da família real. E, portanto, estamos a vê-los neste momento, é o que se chama a primeira concentração de convidados. Tal como em Lisboa aqui, os nossos convidados, o Carlos e o Luís, estão a seguir muito atentamente. Eu pedia já também uma apreciação ao Carlos. Até este momento já vimos mulheres muito elegantes, gente com... Vimos chapéus, uma grande parada, um grande desfile de chapéus, como é habitual nas festas inglesas. E os ingleses são muito criativos no que diz respeito aos chapéus, ditam a moda. E, portanto, isso é sempre como se espera e está... Um chapéu aqui em Londres nunca é excêntrico, mesmo Não. que seja muito exótico, pois não? O chapéu aqui em Londres é muito acessível. Os chapéus vendem-se, há grandes coleções de chapéus nas lojas mais acessíveis. Mas mesmo tenha assim um... Só interromper, só para dizer que é a primeira imagem que nós temos das árvores que foram colocadas dentro da abadia. Estas árvores têm um simbolismo. Tem um simbolismo, são 20, cerca de 6, 8 metros de altura, vêm das propriedades reais e simbolizam, do ponto de vista da futura princesa, da Kate, o que ela queria que fosse era que não houvessem flores mortas, portanto, flores cortadas, como nós cortamos normalmente numa jarra. E ela quer tudo vivo. E, portanto, as árvores, inclusivamente, as flores, volta tudo à terra, por assim dizer, depois do casamento. Uma trabalheira, mas... Uma trabalheira. Uma trabalheira. Fica bonito. Não, mas... fica bonito. É muito elegante e é muito bonito. E também eu acho que tem a ver com o Príncipe Carlos e que o gosto que ele tem pelos jardins, pela natureza, a defesa dos valores da natureza. E ele tem um jardim muito bonito em casa, em Highgrove, e eu acho que isso também ele terá influenciado nesta decisão. Portanto, e agora a pompa britânica começa a manifestar-se, não é? Aqui está... Bandas militares por todo lado. Vamos ver para aí umas 7 ou 8. E é de facto sempre uma visão muito particular, muito característica e que deve estar já a galvanizar as ruas, de certeza. Isso faz parte da tradição, não é, Luís? Isso é sobretudo com a Rainha Vitória que deu um grande incentivo a esta forma extraordinária que os ingleses têm de organizar estas cerimónias e estes rituais. É uma coisa muito vitoriana. E o impacto visual é este. Pronto, Ana, era só este pequeno detalhe, estava a entrar uma namorada, tínhamos que comentar. Pois é, não se
deixa escapar assim uma namorada, Uma ex-namorada. Uma ex-namorada do Prince William. Aliás, este é um casamento muito diplomático por esta escolha também, não é? De irem as ex-namoradas do casal, que agora celebra esta boda real. Nós estávamos também aqui a falar das indumentárias dos convidados. Já percebemos que há algumas pessoas que quebram o protocolo, mas temos também sempre, ainda falando nos chapéus, e o Carlos Pissarra disse isso mesmo, que a Inglaterra é o reino dos chapéus. Eles gostam muito de usar chapéu, não é com certeza por terem muito sol, mas gostam muito de usar chapéu. Há grandes criadores nessa área, e nós já vimos ali alguns exemplos, Manel, de chapéus nada tradicionais, ou seja, são às vezes quase aplicações, como aliás esta que me trouxe aqui, que sugeriu que eu hoje usasse desta forma, quase subtil, não é? Mas pode ser assim só uma aplicação, não é? Apesar de ter dito que quebrou o protocolo. Isto é muito Camila Parker Bowles, esta aplicação que me trouxe. O protocolo exige, mas tudo tem o seu peso e medida. Isto é um casamento do século XXI e pouco a pouco os protocolos vão sendo quebrados. Exatamente. A moda permite essa alteração significativa de regras, e desde que se cumpra os requisitos fundamentais, que é levar chapéu, deixam ao critério dos designers de chapéus toda a excentricidade que lhes é própria. Então, e neste é caso, uma enorme monta os para ingleses, esses designers, os ingleses hoje são exímios porque de facto cumpre-se mesmo a utilização de chapéu. É uma regra nos casamentos e nas festas. À hora do almoço. À hora do almoço, sempre à hora do almoço, não é? Cá em Portugal não existe muita gente, já fui a casamentos da parte da manhã, e são raras as pessoas que levam chapéu, que é uma... Por acaso eu gosto muito de ver chapéu. Temos visto uma mancha também muito colorida, porque esta é uma coleção... E é muito branco, muito é uma coisa estranha. Eu ia chamar a atenção para alguns vestidos que, não sendo brancos, são ali naquela fronteira do champanhe, não é? Champanhe, madrepela. Há aqui uns que são quase branco, mas madrepela. não era pedido nas tais 22 folhas. 22 folhas. 22 folhas de pedidos do protocolo era exatamente pedido para refriar a cor bege, champanhe ou branco. Pois, e o preto integral, claro. Mas notam-se muito branco, Estamos aliás. em crise, já tinham os vestidos já tinham, e vê-se mesmo algum champanhe com alguns brilhos, que também não seria de esperar para esta hora de casamento. Pouco tímidos. Isabel, há pouco eu falava da celebração do Reino Unido numa monarquia que tem sido muito massacrada pelos amores e desamores dos seus membros, não é? Desde a Diana e o Carlos, que foi o divórcio mais simbólico, a Sarah Ferguson também deixou algumas marcas nesta família. Hoje é uma forma da rainha finalmente celebrar o amor, o romantismo, uma união que se espera que seja para sempre. Isso é muito importante até para a preservação da monarquia inglesa. Eu acho que a monarquia inglesa baseia-se no facto de ser um regime, uma monarquia constitucional e parlamentar com grandes antecedentes e, portanto, uma democracia muito forte. A monarquia representa essa unidade que se procura num país, como há bocado ali diziam, que tinha um império enorme à volta. Tinha que unificar, a rainha ainda é rainha do Commonwealth, da Austrália, da Nova Zelândia, de muitas outras coisas. Aliás, os chefes de Estado presentes são chefes de Estado. Eu acho que ela deve ter sofrido imenso, e foi a própria rainha que disse o ano horrível, não é? Quando todos os filhos começaram a separar-se. Mas, como dizíamos aqui... E o Palácio de Windsor ardeu, portanto foi um ano terrível. Sim, mas mais do que isso, ver os filhos, qualquer um de nós, ver os filhos não serem felizes ao amor... E estes netos perderem a mãe. E estes netos perderem a mãe foi de facto uma tragédia. E eu acho que neste momento isto representa
relativamente ao início, eu diria que a Kate, mais do que aguentar a pressão de uma sogra que não existe e que, portanto, ainda é super popular, que é a Diana, contra a qual ela se vai ter que confrontar no juízo do dia a dia, com a agravante... Peço desculpa de interromper, Ana, peço desculpa de interromper agora a Isabel, mas estamos a ver, enfim, algumas caras conhecidas e neste momento aqui perfila-se na multidão que está a entrar para dentro da abadia. Depois temos então Vitória e David Beckham, que fazem parte do grupo de amigos do Príncipe William. O que não deixa de ser curioso, não é, Carlos? Eu acho que há algumas ligações também com instituições de caridade, eu não tenho certeza. De qualquer maneira, eu gostava de... Desculpa, no caso do Beckham é a questão da candidatura de Londres ao campeonato em que o Príncipe William teve um papel determinante e andava sempre com o Beckham. Agora, espero que a Vitória não esteja vestida de preto, porque senão é uma grande gafe. Está ali. Eu parece-me que Está é aqui, azul está escuro. aqui. Não é preto, é roxo. Pronto, é azul escuro. O que não é muito elegante para um casamento. Ela parece vestida para um funeral. Exatamente. Está um bocadinho escuro. E ele, aquela popa, também está um bocadinho... Como futebolista que é, fez uma grande produção. Mas pronto, um ar muito compenetrado e diria eu um bocadinho formal. Sim, um bocadinho formal, um bocadinho pretencioso. Há pouco estava-se a falar das pessoas que foram convidadas e convinha sublinhar aqui talvez os que não foram convidados, não é? Os que não estão. Há vários. Temos vários. Há aqui algumas situações que parecem um bocadinho inusitadas. Os mais que quiseram mais falar aqui É o Tony foram Blair. o Tony Blair e o Gordon Brown, os dois últimos primeiros ministros que não foram convidados para o casamento com uma razão de que não pertencem à ordem da jarreteira, penso que é assim. Sim, os primeiros ministros convidados é a ordem. pertencem. Eu penso que, aliás, os únicos dois primeiros ministros que estão convidados é exatamente pelo facto de pertencerem à ordem da jarreteira e, no caso do Major, no É a facto Margaret de ter sido... Thatcher e o John Major. Exatamente. E Aqui o John consta- Major foi... Diga, Em diga. Londres consta também que o Tony Blair não terá sido convidado porque falou demais no último livro que publicou e revelou encontros que teve com a rainha, com o príncipe William, naquela fase depois da morte da princesa Diana. E, de facto, o William, como é dado ver, é uma pessoa muito fechada e muito pouco receptiva a conviver e a relacionar-se com figuras, sejam elas quais forem, os primeiros-ministros ou não, que falam demais ou que abrem... E também isto não sendo, estranho que pareça, não sendo um casamento de Estado, porque William não é herdeiro do trono, a lista Mas de será um convidados- dia? Será um dia, mas Será um por enquanto dia. neste Neste momento casamento não é. não é. Portanto, isto é o que os ingleses chamam, quer acredites, quer não, um casamento íntimo. Isto Mas é o poderia título haver- oficial deste casamento, é um casamento íntimo. Mas poderia haver um afeto pelo Tony Blair, eu acho que há o não afeto. Ai Acho que é não, um uma bocadinho- Pois, sondagem que eu vi ontem dizia que a grande maior parte das populações, da população que foi ouvida, das pessoas que foram ouvidas, estavam de acordo em que ele não fosse convidado. Exatamente. Portanto, não há aqui grande amor entre a população britânica e Tony Blair, pelos vistos. Mas depois, além disso, houve mais uns com algum significado político. Por exemplo, os embaixadores todos acreditados a Londres, em Londres, estão convidados. Aliás, o único português presente é o É o nosso embaixador. É o embaixador português. Aliás, precisamente Dom Duarte e o Presidente da República que vieram ao casamento do Príncipe Carlos, que era sim um casamento de Estado, não vêm a este casamento porque este não é um casamento de Estado, mas são só os embaixadores. Estavam todos convidados, até que levantou-se uma polémica muito grande sobre o embaixador da Síria, por causa dos acontecimentos que estão a ter lugar na Síria. A imprensa virou-se completamente contra a inclusão do embaixador da Síria e ontem, se não me engano, foi-lhe retirado. Basicamente foi-lhe dito que ele não seria bem-vindo ao casamento. O senhor reagiu dizendo que isto era uma situação um bocado embaraçosa, mas que ele não queria desviar as atenções do dia e da importância do dia para os noivos. Portanto, concordou em não vir, aliás não tinha outra alternativa, e houve dois dirigentes de países da Commonwealth que também acharam por bem não vir: o príncipe do Bahrein, onde também há meses que há violência, e o dirigente da Suazilândia, que também não é propriamente dito um país muito liberal. Portanto, esses dois, ambos acharam que era melhor... não constranger o anfitrião. Exatamente, e então acharam melhor dizer que não vinham ao casamento porque realmente não queriam desviar as atenções. Portanto, então temos de figuras de Estado, temos essencialmente os primeiros ministros dos países da Commonwealth, não é? Exatamente.
e governadores dos países que estão... E a nobreza, e a nobreza. E a nobreza. E alguns Da nobres. nobreza inglesa, mas da nobreza internacional, se quiser, e europeia, é um grupo muito restrito. Nós devemos a fazer contas e são cerca de 2% dos convidados. Tem algum significado, Carlos? Eu acho que este não é um grande encontro da realeza, como foi o casamento do Príncipe das Astúrias, mais uma vez, porque não é um príncipe herdeiro, porque ainda não é. Portanto, não é um grande encontro de realeza, 2% é muito pouco, e eu acho que o pequeno grupo, o pequeno clube de royals que foi convidado, são pessoas que têm relações íntimas com o Príncipe Carlos, pai do noivo, e com a rainha, ou que têm interesses comuns. Aqui é muito curioso porque há um grupo de príncipes dos países do Médio Oriente, daquela zona do Golfo. Dos países do Golfo. Dos países do Golfo. Há um grupo muito expressivo. E depois há muitas famílias reais que não estão convidadas, como a portuguesa, a italiana, a francesa, os ducados, os velhos ducados alemães, que são família do Príncipe William, também não estão. Eu acho que é tudo escolhido a dedo conforme as relações de afeto, as relações íntimas. Portanto, há aqui uma dimensão realmente doméstica e familiar, Exatamente. ainda que no meio de 2.000 convidados. Ainda que mobilizando milhões de pessoas. Bilhões pelo mundo inteiro. Que é a força da monarquia inglesa, não é, Luís? É a força da monarquia inglesa que é atípica em relação. Como temos já falado várias vezes, o príncipe William não é um príncipe herdeiro, portanto, quem convida para este casamento é o pai seria o príncipe herdeiro, e nos convidados da nobreza das casas reais europeias, são fundamentalmente os príncipes herdeiros que estão presentes. A Holanda não vai a rainha Beatriz, vai o príncipe herdeiro, e predominam de facto. Da Bélgica exatamente a mesma coisa, e são sobretudo príncipes herdeiros que estão presentes e não reis. Aliás, de reis, penso que vem só a rainha da Dinamarca e o rei da Noruega, mais ninguém. E a rainha de Espanha. E a rainha de Espanha, sim, mas... E a rainha de Espanha, julgo que há laços muito próximos. Hoje é um dia de particular expectativa para vermos então a família da noiva. E ver o vestido. Além do vestido. Mas eu aqui é para a questão das famílias, porque temos então em presença da plebeia. Exatamente. É a primeira vez, Exatamente. embora já tenha havido um casamento com uma plebeia, um filho de Isabel da Inglaterra já tinha, porque casou com Sophie Rhys-Jones, o príncipe Edward, e até correu bem, é o único de resto que se mantém no primeiro casamento. E a Sarah Ferguson também. Mas um futuro Rei. casar. É muito raro. Que significado é que isto tem, Luís? Eu penso que é um bocadinho sinal dos tempos. Tem estado a acontecer, aliás, em Espanha passou exatamente a mesma coisa com a princesa Letícia, e tem sido um bocadinho a tónica destes últimos tempos. O futuro rei da Holanda também casou com uma plebeia, enfim, é o sinal dos tempos, é assim que as coisas são. Aliás, eles são todos casados com plebeios, futuros reis, exceto a da Bélgica, que é uma, enfim, uma nobre. Exatamente, é o único caso. Os futuros reis da Europa, as futuras rainhas da Europa, serão todas, vêm todas de uma origem plebeia e não são nobres. Algumas de origens, digamos, financeiramente e do ponto de vista social, mais... Mas a família Middleton é uma família... Luís, com uma linhagem... Curiosamente... com uma árvore tímida. A linha Middleton da família é a melhor de todas, porque são 4 advogados, o lado da mãe dela, enfim, é realmente francamente humilde, são carpinteiros, são mineiros de carvão. O lado de Middleton é exatamente a melhor linha da... Aí nos genes virá a força do trabalho e da determinação, seguramente. Exatamente. É justo dizer que foram exemplares nestes 8 anos de relacionamento. É absolutamente verdade. Eles comportaram-se de facto como grandes aristocratas no seu comportamento público, enorme dignidade, sua postura pública. Nada foi transmitido, nada foi fora do foco que é suposto ser em termos de família real. Portanto, quer a noiva, quer os pais da noiva, quer os irmãos da noiva. E, portanto, acho que houve um irmão, o irmão de James, teve uma inscrição, que tem uma empresa de comercialização de bolos. Portanto, diríamos que é um pasteleiro fino. Mas portaram-se muito bem. Mas têm sido irrepreensíveis. Por isso mesmo é que passaram os exames e vão hoje à abadia. Tanto quanto sei, inclusive, os pais da noiva só conheceram a avó e o avô do noivo há uns dias. Em Windsor, portanto, só assim, só agora é que deve ter sido, enfim, uma agitação para a família Middleton de conhecer face a face a rainha de Inglaterra, não é? E vamos ver se tudo que sabemos, que é muito, muito pouco. Ela portou-se muito bem, porque ela tem muito mau feitio, a rainha. A rainha tem mau feitio? Tem muito mau feitio, muito.
Mas deve estar feliz. Esperemos que sim. Deve estar feliz. Esperemos que sim. De qualquer dos modos, a grande expectativa. Porquê é que eu já trouxe aqui as origens da família Middleton? Porque há então esta curiosidade imensa para ver então como é que será o vestido da noiva. Se a noiva escolheu, conseguiu aqui congregar, enfim, ou ter uma escolha que toda a gente aprove. A comparação inevitável vai ser com a Diana, não é? Sim, mas a É Diana, inevitável. sim, a Diana à época ia muito bem. Hoje, quando olhamos para aquele casamento, convém lembrar, foi celebrado há 30 anos atrás, achamos que era tudo um bocadinho excessivo. Era tudo muito grande. Estamos nos anos 80, Claro, a Diana tinha 20 1981, não é? anos e era tudo muito diferente. Aparentemente o que sabemos é que ela não foi ao cabeleireiro. Pois, Não foi ao cabeleireiro. Foi o cabeleireiro tratar- com ela, Não. Aparentemente acho que o cabelo dela supostamente vem da sua forma natural, vem de um corte natural. É a única Não foi informação trabalhado. que existe. É a única coisa que existe e não sabemos se está correta. Mas Está pronto. correta. Mas já vamos ver daqui a mais um bocadinho. Portanto, se calhar eu agora aí em Lisboa, a Ana perguntava ao Manel Alves como é que ele acha que vai ser o vestido, como é que esta rapariga vai conseguir ter uma solução que agrada a todos e que não levante crítica. É do Manuel Alves. Temos pena, obviamente. Sabemos, avançamos com a expectativa de que seja de um criador ou de uma criadora inglesa, jovem. Aliás, não sei, Manuel, não se chama Chambre Syndicale de la Mode, mas há de ter um nome equivalente à Inglaterra, não é? O Sindicato da Moda. Esta parte dos vestidos de noiva pertence mais à área da alta costura, não é? Dos costureiros tradicionais, dos costureiros em si. Mas ela pediu que fosse, essa entidade pediu que fosse um criador jovem e desconhecido, não é? Para lhe dar algum destaque. Eu não sei, desconfio. Não sabe. Desconfio O Manel muito sabe. Quando chegar o vestido, nós vamos fazer aqui uma aposta em estúdio. Entretanto, em estúdio temos também, ainda é cedo para falar do que vai ser o almoço. Aliás, eles não vão propriamente almoçar, a rainha vai oferecer como é que vamos chamar? Canapés a seguir à boda, mas à noite é que vamos ter um jantar com 300 convidados. Não é fácil fazer uma mesa para 300 convidados e o lugar de cada pessoa tem muito que se diga, não é, Elizabeth? Muito rapidamente, o que é que nós temos aqui para exemplificar? Aqui demos duas opções, uma mais, digamos, royal, e uma mais prática. Aqui são os 7 courses, são os 7 pratos. Portanto, seria a sopa ao consomé, o tira-sabores, que é isto. Portanto, que é esta que é para neutralizar o paladar antes do próximo prato, não é? Que tem de ser sempre amargo, à base de sorbet do limão, depois o peixe, a carne e as sobremesas, que são sempre a gosto de, neste caso, tem sempre... Diz a tradição que termina sempre com brancos com chantilly. Vamos lá ver se hoje... Eu sei que o príncipe pediu para que um dos bolos, não o bolo dos noivos, mas um dos bolos fosse aquele que ele mais gostava de comer quando era jovem e que lhe davam ao lanche. Portanto, que tem frutos ingleses. Ana, peço desculpa de interromper porque já sei que estamos numa fase interessante, mas neste momento já estão a chegar alguns familiares do noivo e acabamos de ver a entrada do Conde Spencer, irmão da princesa Diana e o chefe da casa Spencer. Exatamente, e vai casar ainda este ano com uma canadiana, ex-modelo, que é divorciada de um produtor milionário. E é o terceiro casamento dele, ele tem 6 filhos e vai ser E um homem um bocadinho polémico, não é? Um homem um bocadinho polémico. Um homem que arrasou a família real britânica. Mas que hoje tem um lugar de primeira Diana. fila em frente à rainha, à família real. Porque o chefe da família, do lado da mãe. É a família materna do noivo, não é? Portanto, mas vimos também a entrada no meio também assim, enfim, na multidão de Rowan Atkinson, o famoso Mr. Bean, que estranhamente hoje estava com ar inteligente. Não estava em personagem, portanto. Ele é muito amigo do Príncipe Carlos. E agora sim, peço desculpa, Ana, se quiseres prosseguir aí com a parte do almoço. Já está previamente colocada. Falavas tu do Rowan Atkinson, que é o mais conhecido do Mr. Bean. Ele é Sir, portanto, é um homem à qual o Príncipe Carlos, enfim, já fez com que ascendesse a Sir. Ora, nós temos aqui então a nossa mesa.
há uma questão que me está a preocupar, se eu fosse convidada para este casamento, como é que eram os copos? O que é que os senhores que vão servir à mesa, o que é que vão colocar nestes copos? Este copo, que aqui está, que por acaso é Atlantis, do Corte Inglês, quem quiser pôr a mesa, isto é tudo Corte Inglês, é um copo que os ingleses usam muito como os cheiras, que regra já fazem um brinde à entrada com esta bebida. Depois temos o vinho tinto, que corresponde ao peixe, o vinho tinto, o vinho branco corresponde ao peixe, o vinho tinto corresponde à carne e mais afastado de sempre do prato e de água. A flute fica sempre distanciada, que é para o brinde final. Para o brinde final, portanto, fica mais próximo dos talheres de sobremesa. Se puderem centrar aqui, porque isto faz muita confusão, estes sabores, estes pequeninos talheres que aqui estão, ou vêm colocados aqui, ou estão já colocados na mesa. Portanto, tudo isto tem medidas certas de distância entre os talheres, não é? 2 dedos a partir do beiral da mesa. Este, como é o marcador, não é o prato propriamente, mas corretamente seria mais um pouco. Portanto, são sempre 2 dedos afastados aqui da extremidade da mesa. Se for no buffet, a distância são 30 centímetros, por isso é que nós víamos aquela régua de madeira a medir os copos. Daí a expressão ao milímetro. E a rainha é uma mulher muito rigorosa em relação às mesas quando serve um jantar. Ela vai vistoriar como é que a mesa está posta antes de chegarem os convidados. Não sei se com tantos preparativos terá tido tempo para isso ou não, mas com certeza está tudo feito com um enorme rigor. Eu ia falar aqui só dos guardanapos, porque há uma questão que nas mesas reais são sempre colocados no marcador, exatamente para evitar aquela confusão, qual é o meu guardanapo, o da direita ou da esquerda, se há a inglesa, se há a francesa. E isso até nós fazemos em casa, poderemos. E os guardanapos nunca devem ser elaborados. Portanto, este até separado, o mais simples, porque guardanapo elaborado, muito manuseado. Pois, é demasiado manuseado, já tem muitos micróbios, não está suficientemente limpo. Nós continuamos a ver muitas figuras, umas mais conhecidas do que outras, a entrarem na abadia. Vimos há pouco o príncipe da Holanda. Não cheguei a ver a mulher, a Máxima Zorrigueta, aliás, mais uma plebeia que casou com um príncipe europeu. Ela é de famílias abastadas, da Argentina, e vive hoje na Europa com o seu príncipe. Tem 3 raparigas. Júlia, o que é que tens visto mais aí enquanto nós estivemos aqui a mostrar a nossa mesa? Mas nós podemos mostrar a nossa mesa, Ana. Nós também temos uma mesa. É mais pequenina, mas também temos uma mesa porque, obviamente, estar em Londres em casamento real e não nos termos detido em alguns dos objetos. Há aqui uma indústria ligada aos souvenirs, à lembrança do dia e do momento, que é exacerbada e que leva ao consumo de coisas extraordinárias. Acho que podemos mostrar aqui algumas coisas que aqui temos. Ora, então, temos uma caneca, Ana, não sei se consegue estar a vê-la bem aí, esta caneca que eu vou levar para ti. É para ti, Ana. Tu estás sempre a reclamar a tua caneca, uma mug, com a carinha dos príncipes, aqui está, como estás a ver, é um objeto lindíssimo e que te vai dar imenso jeito pela vida fora. Depois a clássica bandeirinha, não é? A clássica bandeirinha, aqui estamos nós, devem existir hoje distribuídas milhões aqui nas ruas, não é? Como este. Esse eu também gosto muito. Eu gosto muito disso. Bom, isso é o melhor gosto que há. E discreto. Azul, amarelo. E discreto. Bastante discreto. Com a imagem deles. E usa-se assim e dá muito bem com quase todas as cores. E hoje à noite para jantar, seguramente, Martim, vais levar, não é? Sim, tem que arranjar um chapéu também. Não encontramos um chapéu, não encontramos um boné. E depois temos aqui o que eu julgo que é uma espécie de é uma bandeira maior. Aqui está, é uma bandeira melhor, uma espécie de um estandarte, talvez, e onde se vê que estes príncipes tiveram uma excelente assistência dentária, porque têm os melhores dentes que eu já vi. Exatamente. Não, magníficos estes dentes, está aqui São um dinheirão. São um poema à periodontologia. Exatamente, está aqui um dinheirão. Mas também exalta algo que ainda não falámos. É que é um casal muito bonito, não é, Carlos?
São muito bonitos, são muito novos, têm um ar muito sorridente e muito simpático. E muito afetuoso também. Ontem o príncipe William saiu à rua, à hora de jantar, para cumprimentar a multidão que estava à volta de casa do pai, de Clarence House, e via-se que ele é muito afetuoso, muito querido, e o mesmo com a Kate. Eu acho que eles são muito simpáticos. Eu ia lhe perguntar uma coisa, Carlos. Estes jovens, em público, não podem ter as manifestações normais que, se calhar, uns jovens apaixonados devem ter, não é? Há um código de comportamento, alguma reserva, não é? É suposto ser-se contido, é suposto, embora hoje toda a gente espera um grande beijo na varanda, não é? Será que vai acontecer? Eu acho que pode haver um beijo na face. Ai, que desilusão! Mas pode haver por aí. Eu acho que há muitas apostas em Inglaterra que pode ser um beijo na mão, um beijo na face ou um beijo na boca. Eu acho que tem que ser o verdadeiro ósculo já conjugal, parece-me a mim. O pai abriu esse precedente, um beijinho. Um beijo na boca. Muito bem. Não sei se conseguiram ver há bocadinho ali nesta magnífica escola, com a fotografia da Kate e do William, o grande que sobressai, o anel, o famoso anel. O famoso anel. E nós temos uma surpresa para ti. Ai, muito obrigada. Nós, os teus convidados, decidimos ir à procura de uma coisa que achássemos que tu merecesses e que te ficaria bem. E, os meus 3 cavaleiros em Londres. Claro, infelizmente, não é o original, isso é um orçamento um bocadinho superior àquilo que nós conseguimos juntar entre nós. Mas gostava de muito que tu ficasses com este anel como recordação deste dia. Então hoje à noite saímos tu com a estola e eu com o anel. Exatamente, estás a ver? Aqui está então o anel que já todos conhecemos e que deve ter sido copiado também aos milhões, não é? Também aos milhões. Ou também aos milhões, para algum industrial chinês. Mas olha, estás a falar nisso, eu vi ontem que a loiça do casamento vai ser do almoço de hoje, que são 16 mil peças individuais, pratos, copos, chávenas e tal. Não vai ser feita por uma casa produtora de loiça inglesa, da qual há muitas e ótimas, mas sim chinesa. Quem ganhou foi os chineses que ganharam este contrato. Portanto, os presentes que vão ser dados aos convidados e a loiça vai ser feita na China. Temos já aqui a deslocação, provavelmente, de alguns membros da família real. É uma primeira amostragem do cortejo, que antecede o que acontecerá muito mais lá para a frente, que é a chegada da rainha, não é? Portanto, como se vê, o espaço está completamente controlado aqui à volta. Não é? É impossível circular nesta zona da cidade. Completamente. A não ser devidamente credenciado. Este é o único momento em que a rainha, os casamentos reais, é o único momento em que a rainha não é a última a chegar. É a noiva, neste caso. De resto, a rainha é sempre a última a chegar. Mas faz parte do ritual também. Portanto, eu imagino nesta altura já há grande agitação na rua e aquele sopro de excitação. Repara outra coisa. O casamento é às 11. Estas bandas estão a tocar à meia hora e vão tocar até às 11. E estão ali todos em pé e a tocar, e a tocar, e a tocar. Olha, vem uma procissão. É um primeiro cortejo. É um grande cortejo, já. Falta uma hora, portanto, para a rainha e o Duque de Edimburgo saírem para deixarem o Palácio de Buckingham. Mas este cortejo está a dirigir-se, não à Eu penso que este cortejo, de acordo para o programa, sim. De acordo com o programa, são a chegada dos primeiros ministros e dos governadores gerais dos países da Commonwealth, mais os diplomatas. Esta hora, creio que é. Ainda não são os membros da família real? Não, isso é um bocadinho mais tarde. Portanto, isto devem ser os políticos, por assim dizer. É New Zealand 1, é Nova Zelândia 1, deve ser o embaixador da Nova Zelândia. Portanto, isto são diplomatas e primeiros-ministros. Na rua, as bandeirinhas agitam-se, a multidão começa então a entrar. É a contagem decrescente para o grande momento em que finalmente se verá passar o noivo e depois, finalmente, a última a chegar, a rainha da festa hoje. É a noiva, não é? É a noiva, exatamente, é a última a chegar. E toda a carga de expectativa está sobre ela, sobre o vestido e a tiara, porque se ela usou o anel de noivado da Princesa Diana, pode ser que ela também use a tiara que a Princesa Diana usou no dia do seu casamento. É uma tiara Spencer, é uma tiara Spencer. Então seria da família materna do noivo. Pode ser, mas
Como o anel, como aliás esse lindo anel que nós oferecemos à reprodução também é da Diana. Portanto, toda a expectativa está à volta do que falta saber. O vestido, a tiara e o visual da noiva, não é? Porque, entretanto, soubemos só hoje de manhã que o príncipe William vai fardado. Também havia uma especulação se ele ia de farda militar ou se ia de fraco. Seria com a sua farda E vai com a farda militar da Força Aérea, mas não vai do Irish Guards. Dos Irish Guards. Pois, que é estranho, porque ele tem esta paixão enorme pelos aviões e pela Força Aérea. E ele é piloto, ele próprio é piloto. E não vai usar a farda de helicóptero. Houve até um grande escândalo, porque pousou o helicóptero dele um dia no relevado da casa da noiva. E foi considerado que isso era de alguma forma despender recursos do erário público para ir beijar a namorada, ainda por cima em privado, Carlos. Ninguém viu. Mas talvez se eles já tivessem feito tudo e até beijado em público, já não havia esta expectativa tão grande. Mas não há dúvida nenhuma que houve aqui um código de reserva notável, quer desta jovem, quer do próprio Príncipe William, que deve ter uma educação a esse nível de grande contenção, enquanto o irmão Harry era descoberto de vez em quando com fotografias um bocadinho mais descompostas. Ele nunca foi apanhado em nada, e esta jovem também não. Não. Isso é fantástico, ainda bem que ele conseguiu crescer assim, porque é fundamental para o equilíbrio desta empresa que é a família real. Isto é um grande empreendimento, Luís? Ou é, de facto, ainda o centro, o coração de uma tradição milenar que agrega estas pessoas que fazem da rainha e de toda esta tradição e deste ritual o centro da sua cultura e do seu mundo? Sempre que há grandes manifestações como estes casamentos reais, a imprensa, a comunicação social puxa sempre em questão os ingleses que querem a monarquia faz sentido, etc. E a verdade é que, para já, enfim, não se põe em questão a democracia que é existente em Inglaterra e, portanto, se os ingleses não quisessem a monarquia, já tinham dito que não queriam e bastaria um referendo para acabar com ela. E, portanto, não só a querem, como eu acho que a querem com que, francamente, empenhados, e vê-se o entusiasmo que existe à volta de todo este casamento, como se percebeu, por exemplo, quando morreu a Princesa Diana, como no casamento do Príncipe Carlos. É sempre, eu acho que os ingleses gostam muito da monarquia que têm, do regime que têm, e gostam muito da família real. Ainda que possam eventualmente fazer críticas, e a família real tem dado... Uma crise grande quando a morte da Diana. Exatamente. Houve uma crise muito grande. E a família real não reagiu como seria de se esperar, embora... Exatamente. Acabou por responder ao ponto. Foi pressionada e teve que ser pressionada. E depois eu penso que há uma coisa aqui que as pessoas também não esquecem, é que o Príncipe Carlos casou com a Princesa Diana, mas já estava metido num affaire com outra família. O adultério é uma coisa que também não pegou muito bem, especialmente um homem que vai ser rei e que vai ser o chefe da Igreja Anglicana. Exatamente. E isto acho que as pessoas, de uma maneira geral, ficaram azedas, tem uma imagem mais azeda e não penso que se compreende. Esta geração dos filhos da Rainha Isabel não deram uma grande ajuda à monarquia, de facto, no sentido. Acredito que este novo príncipe seja exatamente um... Tem outra imagem. Exatamente. Tem outra imagem. Continuam a chegar os convidados à abadia, e ainda assim já está muita gente, mas nem por sombras estão preenchidos, e os lugares, digamos, os mais importantes ainda estão por preencher. Só daqui, sensivelmente, uns 40 minutos é que começarão a chegar, então, os familiares, os representantes das outras casas reais, mas é um fluxo contínuo. 1.900 convidados. 1.900 convidados. Crê-se que na abadia até se calhar mais de 2.000. Depois, sim, para o almoço que a rainha vai oferecer... Reduzem grandemente esse número. 600, parece. Passa para 600, não é? É um buffet, não é um almoço sentado. É um cocktail, não é? E à noite aqui há um jantar para os mais íntimos de 300 pessoas, a qual a com rainha, música e dancinha. Ao qual a rainha não vai. A rainha retira-se à tarde para Windsor. Para deixar o Palácio de Buckingham para não condicionar. Enfim, cá está, é um arranjo doméstico. É um arranjo doméstico. Moderno. E reforça exatamente a ideia de que quem convida para este casamento é o Príncipe Carlos, que é o pai do noivo e não a avó. Neste momento, e nós ainda por cima em Portugal estamos num momento de crise em que tudo se repercute sempre em cifras e números, este casamento pode custar de quanto? 30 milhões.
de libras, foi um número que eu ouvi, que é sensivelmente 5 vezes mais do que foi o do casamento da princesa Diana. Também temos que tomar linha de conta com a inflação também. Mas na realidade não sabemos, porque os números ainda não foram revelados, portanto não temos a certeza quanto é que custará. Sabemos sim que o pai da noiva quis contribuir para os custos do casamento. Portanto, é ele que pagou o vestido. Normalmente, tradicionalmente, a família real tem feito essas despesas, tem cumprido, por assim dizer, e tem pago esses... Acaba de chegar alguém que também se casou não há muito tempo, que é o Elton John, com o seu marido, companheiro, aí está, a chegar, grande amigo da família real. Está muito velho. E não tem, não é um bom corte de cabelo. Não é um bom corte de cabelo. Mas ainda toca e canta muito bem. Eu vi-o em Lisboa há 2 anos. Exatamente. Ainda toca e canta muito bem, está muito em forma. Ele cantou, como se sabe, e tocou no funeral da Diana. Foi por um dos pontos altos, por assim dizer. O funeral foi o Candle in the Wind. Exatamente. A famosa música. E está convidado, e é uma das poucas celebridades convidadas. Porque isso também é curioso, é que há muito poucas celebridades. E especula-se que ele provavelmente não seria convidado porque trazia à memória um momento muito triste da vida do príncipe William, mas pelos vistos não, aí está. Contudo, aconselhava-se a visita a outro cabeleireiro, talvez. Estou sempre crítica, não? Não, isso é muito inglês, Os chapéus grandes para as senhoras e o cabelo assim um bocado no ar é uma tradição inglesa de há muitos anos. Oh, Martins, isto não é um cabelo no ar, isto é um... mas às vezes há uns que exageram mais que os outros. Exageram mais que os outros. O cabelo dos homens também... Uma vez explicaram uma coisa que tem algum sentido. Os ingleses têm o cabelo mais fino do que nós, latinos. Portanto, é mais difícil de aguentar no lugar, então, por assim dizer. Percebemos que o e noivo... cai muito para a frente, os cabelos dos homens então ingleses. que o noivo já aparenta ali uma calva incipiente. Pois, mas isso é outra história. Isso já é outra história. Qual é a história? É um problema familiar? Não, é o problema da calvície, não tem nada a ver com o cabelo ser fino ou ser assim um bocadinho mais grosso como o nosso. Ela tem um bonito cabelo. E ela tem. Ela tem um bonito cabelo. Senhora. E neste momento estamos a ver uma série de rosas inglesas. Sempre os chapéus, sempre muito curioso a forma dos chapéus. Portanto, muito jovens neste casamento. Nota-se que serão com certeza amigos ou colegas familiares. De faculdade, colegas de faculdade. Olha, John Major. John Major, aqui está. Antigo primeiro-ministro britânico. E que foi sucedeu tutor, a Margaret não é? Thatcher. E que Ele foi tutor dos príncipes. Foi tutor dos príncipes. À época da morte Exatamente. da Diana. Estava aqui a ouvir que esta carpete encarnada, que vai desde a porta até ao altar, a passadeira, tem 97 metros de comprimento. Vai demorar à noiva 3 minutos e meio a atravessá-la. Está tudo calculado ao segundo. Está tudo calculado ao segundo. Ontem houve um ensaio. Algumas câmaras instaladas em helicópteros conseguiram captar o momento em que o jovem casal vinha então para o ensaio. Ele muito informal. Muito bem dispostos. Muito bem dispostos. Ele muito informal, de pullover, assim com ar de quem ia passar o fim de semana e não casar. E ela com um vestidinho sensato. Ela é muito sensata nas escolhas, não é? Ela é muito simples. Eu acho que ela é uma mulher, já não é uma menina, pronto, é uma mulher muito simples e que receio que também, se calhar, vai ser uma noiva muito simples, não sei. Esse é o grande erro. É importante que ela respondesse à expectativa. A importância da escolha que ela faz da roupa tem um impacto extraordinário nas vendas, porque ela agora é indiscutivelmente um ícone da moda. Deixa-me ir até Lisboa e perguntar ao Manuel Alves o que é que tem... O Manel está ansioso de comentar as roupas, os chapéus e a paleta de cores que já viu aqui neste casamento. Manel, uma primeira apreciação, porque temos gente muito jovem, muito bonita, senhoras um pouco mais, com algo mais idade, também têm que defender o seu corpo, mas isto é quase um casamento de desfile de moda. Não necessariamente, porque a maior parte das pessoas aqui cumprem as regras do vestuário que se utiliza numa cerimónia destas na parte da manhã.
que é o espírito tailleur, é o vestido, o casaco, e não passa muito daí. Há aqui pessoas que experimentam outro um tipo, pouco mais, que arriscam não é? mais, especialmente Aliás, se voltarmos um pouco atrás, de todas, a que nos pareceu mais interessante foi a Victoria Beckham. Yeah. Apesar de ter um casal que vem da classe média e que hoje em dia é um símbolo do Reino Unido, um símbolo mediático, foram aqueles que, para além do protocolo, Elizabeth também considerou isso, ela estava a cumprir exatamente o protocolo, não estava de preto, estava de um verde muito escuro, tinha o cabelo apanhado com uma capeline e estava muito moda. Muito mesmo. Aliás, a Victoria é a expressão por excelência daquilo que melhor se faz em moda hoje em dia, não é? E ela tinha uma oportunidade única para revelar isso hoje. E de facto, ela transmite o que é hoje o lado mais sofisticado da moda. E ela conseguiu conciliar exatamente o que é um vestido para uma época da manhã. Também, não é? Exatamente. Uma cor excelente, que é aquele verde escuro, de garrafa escuro, não é? E ela estava muito bonita. Estava até com uma pose aristocrática. Muito mesmo, mas isso faz parte da encenação dela. Da encenação, não é? Portanto, ela não deixaria escapar nada que fizesse lembrar as origens mais humildes que ela tem num casamento, que é um casamento monárquico. E na parte restante é o vestuário clássico, muito tradicional na aristocracia inglesa, muito ligado ao campo, que ainda estávamos a ver um pouco a referir isso. Mas há poucas flores, Manel. Nós, os dois, numa conversa prévia, pensámos que íamos ter muitas inglesas usando aqueles padrões mais florais, mais Laura Ashley, e não vemos muitas flores, que é uma tradição também inglesa, não é? Sim, aqueles tecidos vaporosos, floridos. Talvez porque estamos ainda em inícios de maio, fins de abril, princípios de maio, não é? Fins de abril. E, portanto, pede mais vestuário, um tipo de vestuário cujos tecidos sejam mais encorpados, não é? Mais lisos. E isso nota-se muito aqui, que os vestidos são mais estruturados, é tudo muito mais estruturado. É muito clássico aquilo que eu estou a ver hoje, nada é muito relevante, a não ser algumas jovens, por serem muito bonitas, expressam... Fica mais enfatizado, não há não é? muita diferença entre um casamento em Portugal e um casamento desta natureza, Não acha da que há parte da muita manhã. diferença? Não, só nos chapéus. Só nos chapéus. Só Aqui nos os chapéus eles correm realmente riscos com o designer dos chapéus. Agora falta aqui outro, sei lá, a Rainha Noor da Jordânia. A Rainha Noor, eu ia perguntar isso exatamente. A Rainha Noor é a Rainha Noor vai estar, mas a Rainha da Jordânia, que é sempre uma mulher que... pode quebrar o protocolo, mas quebrou no casamento da Letícia de Espanha com o Príncipe Filipe, porque apareceu de camisa branca com uma saia lilás comprida, mas que foi a grande sensação do casamento pela elegância. Ela não vai a este casamento, portanto, não vai fazer nenhuma sombra a qualquer das outras mulheres. Os de Mónaco também não vão, não é? Os de Mónaco também não vão. Os de Mónaco também não vão. Nós estamos a ver o Elton John e o David Furnish, o casal que está sempre presente nos grandes acontecimentos da coroa inglesa, e esteve num menos simpático, foi o funeral da Lady Di, mas que a família real fez questão de convidar também para o casamento do William e da Kate. Agora, estamos novamente a ver a Victoria Beckham, que pelo seu estado já devia estar sentadinha, não está, continua ali em pé, provavelmente com uns saltos altíssimos, como é hábito, e muito bonitas. Neste momento temos a Primeira-Ministra da Austrália a entrar na abadia, provavelmente agora vamos ver uma sucessão de casais, eles chefes de Estado, ou elas até. Há uma outra mulher que também se espera muito elegante, que é a Sam Cam, ou seja, a mulher de David Cameron, que é uma aristocrata inglesa, muito elegante, que é já um ícone de moda em Inglaterra, não é? Muito interessante. Muito interessante. Mas o marido rejeitou a jaqueta. Não vai aparecer com... Representantes dos vários países da Commonwealth. Exatamente. E vamos ter uma procissão longa, entretanto estávamos a ver há segundos as bandas militares continuam a subir e a descer as ruas e a tocarem. Também vai animando as pessoas. Esta imagem é muito bonita, esta imagem com as árvores, isto realmente é uma ideia que eu nunca tinha visto e ficou muito bem
pensado, não é? As árvores dentro da abadia Dão dá-lhe até uma outro gosto. dimensão humana e mais quente, não é? Primeiro-Ministro da Austrália. E estamos à espera das 10h10, à altura em que o Príncipe William e o irmão, o Príncipe Harry, saem de saem de Clarence House a caminho da abadia do Westminster, que são 5 minutos, porque é atravessar uma rua praticamente de um sítio ao outro. Clarence House era a casa da Rainha-Mãe. A Clarence House era a casa da Rainha-Mãe, exatamente. É a casa atual do Príncipe Carlos e Exatamente. a casa da Cornualha. Que, curiosamente, a Rainha-Mãe não deixou à filha, mas deixou ao neto. Porque a filha está em Buckingham. Não precisava. E em Os problemas Windsor. não se põem. Tem a casa grande, a filha. Tem a casa Mas é grande. curioso que houve aqui alguma também... Escreveu-se. Aliás, escreveu-se sobre todos os aspectos deste casamento, mas uma das vezes que escreveu foi o significado, que eu confesso que não percebo, entre o Harry não ser como foi o Príncipe André, por exemplo, com o Príncipe Carlos, que foi seu apoiante, supporter, e não padrinho, e o Príncipe Harry ser padrinho e não apoiante / supporter. Eu não percebo a diferença. Se calhar vamos desenvolver entre a questão, e que outro. deve ter pois, a Deve sua ter o relevância, significado, deve ter a sua deve ter, relevância certeza. daqui mais a alguns minutos, porque dentro de instantes então vamos fazer o nosso primeiro intervalo, porque queremos estar absolutamente a postos para ter o primeiro olhar sobre o noivo. Agora é que isto vai ficar bom. Agora é que vamos começar a ver então os verdadeiros protagonistas desta grande cerimónia, desta grande transmissão que hoje mobiliza o mundo inteiro. Provavelmente está também a desencadear um fluxo extraordinário no Twitter, no Facebook, pelo mundo inteiro. E, portanto, E no YouTube? E no YouTube, enfim, portanto, todas as novas tecnologias que estão ao serviço, portanto, o efeito de amplificação desta cerimónia hoje é absolutamente planetário. Nós então vamos nos preparar para um intervalo, não tarda nada, para estarmos a postos quando voltarmos para a saída do Príncipe Guilherme e o Príncipe Harry de Clarence House. Então, um intervalo que esperamos pequenino e já voltamos para ver tudo. Até já.